Olá, estou aqui para falar um pouco sobre como é viver com albinismo. Meu nome é Rosiane Esteves dos Santos, tenho 23 anos, nasci em Teófilo Otoni, Minas Gerais, mas já moro há 15 anos no estado do Pará. Me formei em Direito, engenharia esse ano, e atualmente não advogo porque eu sou funcionária pública. Na minha família, eu sou o segundo caso de pessoa albina. Primeiro foi do meu pai, mas como tive a oportunidade de conhecer. Eu sei que eu sou albina desde bem cedo, desde que eu me entendo por gente, por assim dizer. Em relação aos meus pais, não tenho certeza se desde o dia que eu nasci, mas com certeza desde que eu era bem pequena. Bom, se fosse resumir uma palavra, o que é viver com albinismo, eu acho que seria superação. Superação, adaptação, porque a gente aprende bem cedo, desde pequena, a superar os nossos limites e adaptar em relação às nossas deficiências, às nossas necessidades. Especialmente no caso daqueles que, além de serem albinos, também têm a baixa visão, ou alguns chamam de visão subnormal. Aqui em outros termos, dizer que mesmo com óculos, a nossa visão não chega a 30% do normal. No meu caso, minha visão, mesmo com óculos, ela não chega a 10%. Então, assim, eu tenho dificuldade para, por exemplo, pegar um ônibus, para ver o nome, as placas nas ruas, o nome das placas, mesmo para ler, né? Isso talvez seja, sim, um grande obstáculo que a gente enfrenta desde bem cedo. Enfim, eu agradeço a Deus que eu sempre tive apoio da minha família, que eu me lembre, eu nunca assim sofri preconceito, rejeição por parte da minha família. E assim, na escola, né, eu tive amigos que puderam me ajudar. Só que às vezes é complicado porque o que acontece? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, na escola, logo no início, nem tanto, né? Eu tinha 6, 7 anos, era no pré-escolar, primeira série, porque a escola onde eu estudava, normalmente trabalhava muito com reprografia, que na época não era nem xerox, não sei se alguém já viu, que era uma máquina que rodava as cópias, literalmente falando, né? Que era carbono, ficava até um cheiro de álcool, enfim. Então, assim, a gente não tinha necessidade de tanto copiar da lousa, copiar do quadro negro. Isso, no caso, pra mim, isso era bom, porque eu tinha dificuldade de enxergar, de ler, só que eu superava essa minha dificuldade. O que eu fazia? Eu lia bem de pertinho, né? Eu lia, assim, praticamente com o nariz encostando no papel para não poder ler, mas eu conseguia ler. Já quando eu passei para a segunda série, em diante, principalmente quando eu mudei, né, de colégio, né, quando eu mudei para o Pará, né, foi no meio do ano, estava na segunda série ainda, e eu tinha que copiar da lousa. E sim, eu desde cedo sentava na frente, né, no meio da sala. Normalmente no primeiro dia de aula minha mãe ia comigo, começava a professora, porque eu tinha dificuldade de enxergar, então eu tinha que sentar na frente, enfim. Só que eu tinha dificuldade, mesmo sentando na frente. É óbvio que dependendo da professora, alguns tinham letra grande, tinham letra que era mais legível, né? Mas assim, às vezes eu não enxergava e às vezes você fica com vergonha de estar pedindo ajuda. Principalmente quando você não conhece muito, você é nova na escola, que você ainda não fez amizades, ou ainda que você fez amizades, você fica um pouco de vergonha de ficar perturbando a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você. Então eu lembro que eu fazia meu óculos meio de binóculo, que eu pegava o meu óculos, e em vez de pôr no rosto, eu pegava e esticava assim, para ver se aumentava a letra do quadro, né, para poder forçar, para não ter que estar perguntando, né, para não ter que estar pedindo ajuda. Porque, sei lá, eu me sentia, não sei se seria sentir talvez um pouco envergonhada,
as outras pessoas. Aí com o tempo, você vai se acostumando, os próprios amiguinhos, né, acabavam assim, se oferecendo, tipo, ajuda, às vezes quando estava enxergando, às vezes oferecia um caderno para copiar. Então você vai criando métodos, a gente vai se adaptando ao meio, digamos assim. E eu lembro que normalmente acontecia, ou quando eu não entendia, eu perguntava pro colega que estava atrás o que era a palavra, o que era a frase, ou então esperava ele copiar e pedir o caderno emprestado para mim copiar. Ou então, às vezes sentava alguém do meu lado, e enquanto essa pessoa ia copiando, ela ia lendo em voz alta para mim poder copiar, enfim. Então você a gente vai criando métodos, né? E com o passar do tempo, né, parece que a letra dos professores vai piorando. Principalmente quando a gente chega no ensino médio, que além deles escreverem, em geral, com uma letra horrível, eles escrevem muito rápido, é muito conteúdo, né? Então, assim, já era uma necessidade, não tinha assim, muito como ter vergonha, né? Tipo, eu mudei de escola, mas mais uma vez na sexta série, então, assim, eu tive essa dificuldade novamente de me adaptar, mas ao mesmo tempo, depois que eu fiz as amizades e que esses meus novos colegas, né, se entendiam a minha situação, mas eles já me ajudavam, aos poucos eu fui perdendo a vergonha. Eu lembro inclusive, que ainda no ensino médio foi interessante, que eu tinha uma colega de sala que ela era deficiente auditiva. E era interessante que, assim, muitas aulas ela sentava do meu lado, e enquanto ela copiava, e eu ficava vendo que ela estava copiando e ia copiando junto, e vice-versa, né? Quando às vezes o professor ditava alguma coisa, ou quando eu copiava, ela copiava de mim, então a gente se ajudava mutuamente. E assim, eu lembro quando chegou, no caso, na faculdade, que aí assim, eu já, no caso, trabalhava mais em relação ao que o professor falava mesmo, até porque em geral eles não copiam muito, né, só normalmente tópicos do assunto, então isso facilitou um pouco, né, porque eu só copiava os tópicos, não perdia muito tempo em relação ao que tinha passado no caderno do colega, e copiava na máxima que eu podia em relação ao que eles falavam, porque assim, até eu achava importante. Mas uma coisa que me ajudou muito, principalmente na faculdade, foi depois que eu fiz um curso de digitação, né, que eu ia fazer um concurso público e uma das fases era uma prova de digitação, então eu tinha que digitar rápido. Então eu fiz esse curso e aprendi a digitar sem ter que estar olhando para as teclas, né, usando todos os dedos. Isso foi bom porque depois disso eu tive iniciativa, né? Eu falei assim, bom, eu digito mais rápido do que eu copio, do que eu escrevo. E aí eu resolvi comprar um notebook, né, um bem básico, e que me ajudou assim, dois aspectos. Um, que eu conseguia copiar mais as expressões do professor, isso facilitava na hora que eu ia estudar para a minha prova, porque eu conseguia imprimir esse material digitado em uma fonte maior, então me forçava menos a minha vista. E dois, que alguns professores usavam aquelas apresentações, né, em PowerPoint, então eu pedia com antecedência para eles poderem enviar, eu copiava na hora, então em vez de eu ter que ficar, no caso, tentando enxergar lá na projeção do data show, eu acompanhava pelo notebook, então isso me ajudou muito também. Mas assim, mesmo com essa dificuldade de enxergar, com essas limitações, assim, eu queria, de certa forma, provar, assim, não para os outros, mas provar para mim mesma que eu era capaz de superar esses obstáculos. Então, assim, na escola, apesar de eu ter dificuldade de enxergar, de ter que, enfim, né, ter que estar pedindo ajuda, copiar caderno dos colegas, eu sempre me esforçava porque eu queria ter um bom resultado. E assim, eu consegui isso, por assim dizer. E, de modo geral, nas minhas turmas, eu conseguia, apesar das dificuldades, ainda ser a melhor aluna, ser aquela que tinha as melhores notas. Não porque eu queria me mostrar, não porque eu queria, eu sou a melhor. Não, porque eu queria provar para mim mesma que eu era capaz.
que aquela limitação não fazia o que eu era, né? Que eu era aquilo que eu, né, que eu conseguisse fazer, que eu conseguisse fazer de mim mesma apesar das dificuldades, né? Que eu poderia superar aquilo, né? Então assim, isso é tanto assim que eu não gostava muito de atenção, por outro lado. Eu até ficava meio envergonhada, às vezes, algum professor, alguém, por assim dizer, me usava de referência ou algo do gênero. Eu me sentia, assim, tímida em relação a isso. Porque eu não fazia isso para aparecer. Eu fazia isso porque eu queria mostrar para mim mesma que eu conseguia fazer. Que se eu me propusesse aquilo, eu conseguiria e que eu superaria os meus obstáculos. E foi assim na minha vida, assim, desde sempre, por assim dizer. Né? Desde lá na escola, no ensino médio, mesmo na faculdade. Né? Então, assim, embora eu tivesse dificuldade para ler, dificuldade para estudar, às vezes acompanhar alguma coisa que o professor mostrava, mas eu ia atrás e eu conseguia, né? Porque eu ficava feliz com isso, né? E eu me formei como melhor, né, por assim dizer, com uma aluna com as melhores notas, né, do curso, e eu fiquei feliz porque não por eu ter sido a melhor, mas eu fiquei feliz por eu ter terminado o curso com boas notas, por eu ter conseguido fazer o meu melhor. Né? Eu acho que isso acontece com muitos de nós, ou com todos, né? Nós ouvintes. A gente quer mostrar para nós mesmos que a gente pode superar os obstáculos que aparecerem no nosso caminho, né? Que a gente pode, que a gente, não é porque nós temos uma dificuldade, a gente não pode fazer alguma coisa, ou que a gente é menos, né, ou que somos menos que outra pessoa, porque não temos uma visão, né, plena, uma visão total, uma capacidade, que somos inferiores ou que não somos tão capazes quanto aqueles que têm uma visão normal. Eu acho que isso é uma coisa, assim, eu agradeço, enfim, a Deus, né, a minha família, os meus amigos, que me ajudaram a tornar possível as minhas conquistas, porque eu acho que todo dia a gente vence obstáculos e, de modo geral, a gente quer conquistar aquilo que a gente deseja, né? A gente quer vencer, a gente quer, né, derrubar obstáculos, a gente quer realizar conquistas por nossa própria capacidade, né? A gente quer isso e nós somos capazes, né? Se nós queremos uma coisa, não é essa nossa, por assim dizer, deficiência, essa nossa dificuldade, eu preferia dizer, não é essa nossa dificuldade que vai impedir. Nós somos capazes, como qualquer outro, de fazer o que nos proponhamos a fazer. Em relação a questão do próprio conhecimento do albinismo, como eu falei, eu sei que eu sou albina desde que eu era bem pequena. Só que eu acho que, principalmente em relação à criança, é um pouco diferente você descobrir, você saber que você é albino, né, e você realmente entender o que isso significa, ou o porquê disso, que eu acho que talvez seria o principal ponto. Porque assim, eu sabia, eu sou albina, eu não posso ficar no sol, eu não posso fazer isso, né, por assim dizer, porque isso vai me fazer mal. E a criança, às vezes, ela se questiona. Eu lembro que eu me questionava muito, não tanto pela questão do sol, embora assim eu não entendesse muito bem, né? Eu falei assim, não posso pegar sol, eu fico vermelha, já te contei algumas vezes. Só que eu achava, por exemplo, que se tá sombra, se o sol não tá aparecendo, se não, né? Então não tem problema, se tá nublado não tem problema.
Mas aí você vai aprendendo um pouco meio que na prática, meio que na marra. Porque se você for entender o porquê do sol fazer mal, quando estava acho que lá pela 7ª série, quando a gente estuda, né, a questão dos órgãos do corpo humano, que a gente estuda, né, o que é melanina, qual a função dela, que eu fui entender por que eu era albina e que eu não tinha melanina, e porque eu não, na minha pele não produzia melanina, então eu não podia me expor ao sol. Só que às vezes você sabe isso, só que, como eu falei, você tá nublado, você está na sombra, você não está exposto. Só que não é verdade, não é bem assim. Eu lembro que uma das, por assim dizer, queimaduras de sol mais intensas que eu tive, eu estava na sombra. Eu estava no sítio do meu tio, eu estava na varanda, estava na sombra, estava jogando dominó. E assim, o sol estava mais ou menos, onde estava batendo o sol, estava mais ou menos 1 metro de distância de mim. Onde eu estava na sombra, só estava mais, né, tava da varanda para lá, da parte dela para lá. E ficamos lá jogando dominó, lembro que eu estava com a blusa curta e estava sentada de lado. Acho que umas 2 horas depois, quando me levantei, mais à tarde, o braço todo vermelho, bem vermelho mesmo, queimado do sol, e na parte da minha barriga. E assim, se descascou, ficou assim, super sensível. Então assim, eu digo que ali eu realmente aprendi que, inclusive na sombra, não dá pra, né, quando você está no ambiente aberto, mesmo na sombra você tem que passar protetor solar, porque senão é a própria que fala que é insolação, né, aquele vapor do sol, a insolação acaba também prejudicando a pele. Mas acho que um fator que, quando eu falo da gente conhecer, mas não realmente entender o porquê, e isso é importante, é em relação à visão. Eu uso óculos desde pequena, desde que eu tinha acho que uns 2 ou 3 anos, e eu me perguntava, principalmente quando eu comecei a estudar, porque eu olhava assim, eu sentava na frente, né, no meio da sala, usava óculos, e eu mal conseguia enxergar, às vezes, eu não conseguia entender direito o que estava no quadro, eu tinha dificuldades. E eu via alguns coleguinhas que usavam óculos também, e que muitas vezes sem o óculos eles enxergavam pior do que eu enxergava, né, sei lá, meio embaçado, não conseguiam ver muito bem. Mas com óculos eles enxergavam praticamente perfeitamente bem, pelo menos em relação a mim. E algumas, inclusive, sentavam no fundo da sala. E aí, assim, uma coisa que me revoltava, mas eu ficava assim, sei lá, meio, poxa, mas como assim? Eu também uso óculos, por que eu não enxergo bem que nem eles? Sendo que quando eu tô sem óculos eu enxergo melhor do que eles. Né? Isso, eu, por assim dizer, fui entender realmente. Eu lembro que quando eu entrei no Orkut ainda, quando tinha o antigo grupo de pessoas albinas no Brasil, que aí algumas discussões, falando com alguns membros, eu fui entender que o que eu tinha era baixa visão. Né? Não era simplesmente ter a miopia, ter o astigmatismo, né? Que realmente eu tinha isso. Só que além disso eu tinha baixa visão, então mesmo com óculos a minha visão era limitada. Eu lembro que posteriormente a isso, né, quando eu fui me consultar com um oftalmologista, eu tive a curiosidade de perguntar, falei assim, doutor, me disse uma coisa, qual é a minha capacidade visual, né? Qual a minha acuidade visual? Ele falou, olha, a sua capacidade visual, mesmo com óculos, é de 10%. Aí eu, ok. Agora sim eu entendi. Então, assim, eu acho esse compartilhamento de informações, né, que a gente, no caso, iniciou virtualmente, alguns tiveram a oportunidade de, a partir desse contato virtual, se conhecer pessoalmente. Infelizmente, eu ainda não tive essa oportunidade. Eu vejo que é muito importante. Essa troca de informação, esse conhecimento compartilhado, é assim, muito importante mesmo, porque seja para você ter acesso a informações, seja para você, se no caso, buscar soluções, buscar novas alternativas, como muitos falaram, que
desde na época do colégio, usavam um equipamento chamado telelupa. Bom, uma vez quando eu fui no médico, no oftalmologista, ele me indicou se eu não gostaria de usar. Eu não fiquei tão interessada porque, assim, eu já estava na faculdade, só que eu não achava que ia ser um efeito, assim, que ia ter uma funcionalidade tão grande pra mim, especificamente falando. Mas eu acho que teria sido muito interessante na época, por exemplo, do colégio. Eu ia ter que estar precisando esticar o óculos, tirar do rosto para tentar fazer de binóculo, e nem ter que estar perguntando tanto para meus colegas que estavam na lousa. Mas, assim, outras coisas bem interessantes, como, por exemplo, a própria questão, quando eu vim entender que eu tinha baixa visão, eu vim entender, por exemplo, eu fui pesquisar e descobri que a baixa visão é considerada como uma deficiência visual, e em relação de ser considerada uma deficiência visual, então a gente passa a ter direito a alguns benefícios, né, como, por exemplo, o transporte municipal gratuito. Então eu fui atrás, né, do órgão de trânsito aqui, hoje eu moro aqui em Belém, né, tirei meu passe de ônibus. No caso do concurso público, a gente tem direito a disputar aquelas vagas que são destinadas a pessoas com necessidades especiais, e entre outras coisas também. Então, assim, esse contato é bem interessante. Só que eu não acabo desenvolvendo seus métodos, e isso ajuda, como eu falei, a buscar métodos de adaptação. Né? Por exemplo, muita gente, para ler, usa lupa, tem umas lupas que são grandes. Enfim, eu particularmente, eu não me adaptei à lupa. Né? Quando eu pego o livro, eu acabo preferindo ler, nem que seja assim, de pertinho, com o nariz encostado no livro, mas pra mim, isso força menos a minha visão do que se eu for ficar segurando uma lupa. Então, assim, eu acho que cada um acaba buscando esses métodos, né? Essas maneiras de se adaptar, de superar seus obstáculos. Né? Se médico, bom, se eu fosse perguntar se eu gostaria de ser diferente, bom, eu sou feliz da forma como eu sou. Assim, eu nunca sofri assim, um preconceito claramente destinado a mim, mas eu fui objeto de curiosidade, porque eu acho que falta muita informação. Eu lembro que às vezes, assim, mas quando eu era pequena, mas ainda hoje acontece, as pessoas me perguntarem se meu cabelo é natural, se eu pinto o cabelo e coisas do gênero. Mas eu lembro que um episódio que eu achava muito engraçado, às vezes, uma vez eu lembro que eu tava no ponto de ônibus. E a pessoa pergunta assim, você nasceu assim mesmo, branca assim? Eu lembro que às vezes, assim, isso aconteceu várias vezes, não foi só dessa vez. Eu lembro que até no colégio já aconteceu, assim, não de pessoas que estudavam comigo, mas de outras, assim, às vezes de crianças, né, como já era maior, das crianças que, acho pela curiosidade, né, que chegavam pra mim e perguntavam. E assim, dependendo da situação, às vezes eu explicava, eu falava que sim, tudo mais, que era albina e tal. Mas assim, às vezes a gente fica meio, sei lá, meio de saco cheio mesmo, de ficar respondendo, aí eu falava assim, aquelas respostas meio, talvez, inconvenientes, assim, não, nasci assim, não, e tava pintada quando eu era pequena, ou algo do gênero, porque às vezes a gente vê as pessoas que parecem meio, sei lá, assim, que parece que perguntam só por, não sei, porque querem, tipo, sei lá, rir da tua cara, assim, então você acaba também, né, se dando umas respostas meio inconvenientes também. Mas, assim, eu acho que tem muita curiosidade, talvez, em relação, por a gente ser muito branco, por ter vezes o cabelo muito claro, né? O meu talvez não tão claro, eu queria um pouco mais amarelo, mais loiro, mas tem uns que tem o cabelo bem mais claro que o meu. Atualmente nem tanto, porque no caso eu pinto minha sobrancelha, mas tem gente que não, então fica realmente assim, bem branca a sobrancelha. Então isso acaba chamando a atenção. Só que eu acho assim que, assim, eu acho mais uma curiosidade, uma coisa talvez assim, positiva, assim, do que talvez na questão assim, de um preconceito, né? Embora alguns talvez estranhem, né? Mas enfim, assim, eu não sofri claramente com isso, então em relação a isso eu não posso
diretamente reclamar. Só que eu acho assim que, em um outro aspecto, acho que a gente tem muito o que conquistar, por assim dizer. Principalmente em relação, né, ao foco da saúde pública em relação às pessoas, né, as pessoas albinas, porque a gente tem muitos albinos que são de baixa renda, que não tem condição de comprar um protetor solar, que o protetor solar, infelizmente, ainda é considerado um cosmético, né, quando não deveria ser, porque que a proteção solar não é uma questão, né, de, como poderia dizer, a proteção solar não é uma mera questão, né, eu quero ficar bonita, eu vou usar protetor solar. A proteção solar é importante para a saúde da pele, né? Então, assim, mesmo que não é albino, você pega muito sol, ele pode vir desenvolvendo câncer de pele. Mas infelizmente isso ainda é considerado como cosmético, quando deveria ser tratado como um medicamento mesmo. E no caso, muitos albinos não têm condição de comprar, né, de utilizar em todos os momentos. Então, assim, no caso é uma luta, é algo que ainda falta para você conquistar, que é você ter, né, esse tratamento direcionado, você ter a distribuição de protetor solar de forma gratuita, que não tem condição de comprar. Aí entre outras coisas, porque você não tem, por exemplo, muitos médicos que não têm tanto conhecimento da questão do albinismo, então, né, que às vezes não dão a informação correta. Acho que falta uma atenção em saúde, não só no caso dermatológico, como também oftalmológica, própria da assistência social, de ter uma orientação aos pais em relação à necessidade da criança, a própria questão no âmbito escolar, de você ter uma assistência social, para verificar se essa criança ela não está sendo, por assim dizer, discriminada, né? Hoje a palavra da vez é o tal do bullying, né? Se ela não está se sentindo excluída, porque assim, muitas vezes, não sei se é um excesso de proteção, mas assim, acho que os pais, eles têm um pouco disso, né, de tomar um cuidado, né? Porque assim, se já toma cuidado com a criança, no caso a criança albina, que tem essa questão do sol, né, visual e tudo, então há uma preocupação muito grande. Só que às vezes, acho que não adianta muito você limitar a criança, dela não poder fazer nada, não poder sair, não poder brincar. Só pode brincar à noite. Porque ou não pode ir na praia, ou não pode ir na piscina por causa disso, porque não pode pegar sol. Porque a criança, por mais que você fale porque, às vezes ela não entende, às vezes ela fica assim, se sentindo um pouco excluída. Enfim, sim, é óbvio que meus pais não deixavam sair a brincar na rua, porque na época a gente não morava em Minas, que é uma cidade pequena, então era bem tranquilo. Você não deixava você pra brincar na rua quando tava sol assim, bem à tardinha, tipo, depois das 5, enfim. Mas assim, às vezes quando a gente ia no clube, ou quando a gente viajava, a gente ia na praia, eu ia, obviamente que sempre com protetor solar, a gente sempre buscava sentar na sombra, não ficava exposto ao sol diretamente, mas eu sempre participei dessas atividades, né? Já fiz alguns passeios de barco, na praia, em balsa, enfim. Então eu ficava com uma certa exposição ao sol, só que obviamente com todos os cuidados que eu poderia ter para evitar algum problema, né, de insolação, evitar uma queimadura de sol. E, por exemplo, há muito tempo que eu não tenho, né, assim, que eu nem fico, por assim dizer, vermelha, né, minha pele nem fica assim vermelha quando eu faço esses passeios, ou quando eu vou no clube, eu vou na piscina, enfim. Então eu acho assim, que mais que você limitar, é você informar como se cuidar, né? Não necessariamente proibir ou manter numa bolha, enfim, mas você aos poucos
permitir coisas, mas está sempre acompanhando e está sempre indicando, mostrando o que não fazer, ou se fazer, como se proteger para evitar algum problema. Porque eu acho que isso acaba, acho que a criança acaba crescendo de uma forma em que ela possa desfrutar da companhia dos amigos, ela possa se divertir, mas se divertir com consciência, se divertir tomando cuidado com a sua saúde. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei muito. E é isso, obrigada pela atenção. Olá, estou aqui para falar um pouco sobre como é viver com albinismo. Meu nome é Rosiane Esteves dos Santos, tenho 23 anos, nasci em Teófilo Otoni, Minas Gerais, mas já moro há 15 anos no estado do Pará. Eu me formei em Direito, engenharia desse ano, e atualmente não advogo porque eu sou funcionária pública. Na minha família, eu sou o segundo caso de pessoa albina. Primeiro, foi do meu pai, mas como tive a oportunidade de conhecer. Eu sei que eu sou albina desde bem cedo, desde que eu me entendo por gente, por assim dizer. Em relação aos meus pais, não tenho certeza se desde o dia que eu nasci, mas com certeza desde que eu era bem pequena. Bom, se fosse resumir uma palavra que é ver com albinismo, eu acho que seria superação. Superação, adaptação, porque a gente aprende praticamente com o nariz encostando no papel para não poder ler, mas eu conseguia ler. Já quando eu passei para a segunda série, em diante, principalmente quando eu mudei de colégio, quando eu mudei para o Pará, que foi no meio do ano, estava na segunda série ainda, e eu tinha que o pé da lousa. E sim, eu desde cedo sentava na frente, no meio da sala. Normalmente no primeiro dia de aula minha mãe ia comigo, começava a professora, porque eu tinha dificuldade de enxergar, então eu tinha que sentar na frente, enfim. Só que eu tinha dificuldade, mesmo sentando na frente. E, óbvio que dependendo da professora, alguns tinham letra grande, tinham letra que era mais legível, mas assim, às vezes eu não enxergava e às vezes você fica com vergonha de estar pedindo ajuda. Principalmente quando você não conhece muito, você é nova na escola, que você ainda não fez amizades, ou ainda que você fez amizades, você fica um pouco de vergonha de ficar perturbando a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você. Então eu lembro que eu fazia meu óculos meio de binóculo, que eu pegava o meu óculos, e em vez de pôr ele no rosto, eu pegava e esticava assim, para ver se aumentava a letra do quadro, para poder forçar para não ter que estar perguntando, para não ter que estar pedindo ajuda. Porque, sei lá, eu me sentia, não sei se seria sentir talvez um pouco envergonhada, não sei bem dizer porquê, mas eu não queria ficar o tempo todo atrapalhando as outras pessoas. Aí com o tempo, você vai se acostumando, os próprios amiguinhos, acabavam assim, se oferecendo, tipo, ajuda, às vezes quando não estava enxergando, às vezes oferecia um caderno para copiar. Então você vai criando métodos, a gente vai se adaptando ao meio, digamos assim. E eu lembro que normalmente acontecia, ou quando eu não entendia, eu perguntava pro colega que estava atrás o que era a palavra, o que era a frase, ou então esperava ele copiar e pedir o caderno emprestado para mim copiar. Ou então, às vezes sentava alguém do meu lado, e enquanto essa pessoa ia copiando, bem cedo, desde pequena, a superar os nossos limites e adaptar em relação às nossas deficiências, às nossas necessidades. Especialmente no caso daqueles que, além de serem albinos, também têm a baixa visão, ou alguns chamam de visão subnormal. Aqui em outros termos, dizer que mesmo com óculos,
a nossa visão não chega a 30% do normal. No meu caso, minha visão, mesmo com óculos, ela não chega a 10%. Então, assim, eu tenho dificuldade para, por exemplo, pegar um ônibus, para ver o nome, as placas nas ruas, o nome das placas, mesmo para ler, né? Isso talvez seja, assim, um grande obstáculo que a gente enfrenta desde bem cedo. Assim, enfim, eu agradeço a Deus que eu sempre tive apoio da minha família, que eu me lembre, eu nunca assim sofri preconceito, rejeição por parte da minha família. E assim, na escola, né, eu tive amigos que puderam me ajudar. Só que às vezes é complicado porque o que acontece? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, na escola, logo no início, nem tanto, né? Eu tinha 6, 7 anos, era pré-escolar, primeira série, porque a escola onde eu estudava, normalmente trabalhava muito com reprografia, que na época não era nem Xerox, não sei se alguém já viu, que era uma máquina que rodava as cópias, literalmente falando, né? Que era carbono, ficava até um cheiro de álcool, enfim. Então, assim, a gente não tinha necessidade de tanto copiar da lousa, copiar do quadro negro. Isso, no caso, pra mim, isso era bom, porque eu tinha dificuldade de enxergar, de ler, só que eu esperava essa minha dificuldade, o que eu fazia? Eu lia bem de pertinho, né? Eu lia assim,